Como vai, gente? É uma alegria estar aqui novamente com vocês no For Connections e é um prazer muito grande estabelecer essa conexão com cada um de vocês. É muito importante entender que esse é um canal de comunicação, de conexão, de discussão de ideias, de tentativa de responder questões difíceis até na nossa caminhada, mas vamos caminhando mesmo nisso, né? E aí, Sérgio, como vai? Tudo bem, César? Tudo tranquilo? Bom estar novamente com vocês, meus amigos, Valmir, Silfarne, César, e também com aqueles que estão seguindo aí na conexão que nós temos tentado construir em qualquer lugar do mundo. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Silfarne. Olá, meu amigo César, amigo Valmir, amigo Sérgio Elias. Que bom estarmos novamente juntos aqui para esse bate-papo informal, mas tendo um conteúdo sempre relevante. Bem-vindo você que está entrando no nosso canal também, que você seja abençoado com a nossa troca de ideias aqui. Valmir Delgado. Bom dia para todos, um good morning aqui direto da América. E se eu estivesse no Rio, eu diria saudações vascaínas, mas como eu sei que tem alguém que pode não gostar, um abraço a todos vocês aí, bom estar com vocês aqui, queridos. Então, Valmir, completa o eixo, né? Good morning, aí depois vai falando tarde, noite, porque a gente não sabe a hora que o pessoal vai assistir. Então, completa o eixo dos cumprimentos em inglês aí, para a gente aprender também. Como é que se cumprimenta? Good morning. Se você, dependendo do sotaque na América, no brasileiro, vai falar good morning, né? Uhum. Good afternoon, good evening, good night, e vai por aí afora. Muito bem. Todos se sentiram absolutamente cumprimentados em todas as faixas e de horários do planeta. Muito bem. É uma alegria ter vocês que estão nos assistindo aqui. É uma alegria que você possa estar acompanhando conosco. A única coisa que eu vou lhe pedir é que, se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso, nos ajude, acione ali o sino para as notificações e, se você puder, compartilhe. E uma coisa muito importante, use o espaço dos comentários para, de fato, fazer o seu comentário, aquilo que você pensa do tema que estamos tratando. Comente aí, porque isso, de fato, faz toda a diferença. Nós vamos começar hoje nosso bate-papo, nossa conversa, sobre um tema que para nós é importante, talvez, na sua fundamentação, ele orienta até mesmo a direção do nosso canal, né? Aquilo que a gente quer tratar, sobre questões importantes para as pessoas no ambiente teológico, no ambiente bíblico, no ambiente da fé religiosa. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante. O que é igreja? O que é igreja? Eu vou me apropriar de um texto que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que nos informa a seguinte história. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Diante desse texto, a minha pergunta, que vou dirigir inicialmente ao Sérgio Elias, meu amigo nosso, é o seguinte, Sérgio, para que você possa desenvolver. Jesus está tratando com seus discípulos e ele fala da minha igreja. Seria por uma necessidade de se apropriar de alguma coisa que era meramente dele?
A palavra igreja tem conteúdo somente religioso? Porque quando a gente pensa em igreja hoje, a gente está pensando no conteúdo religioso da palavra, né? Você fala igreja, as pessoas remetem a templo, remetem a alguma série de outras questões, mas sempre no ambiente religioso. Jesus, quando estabelece isso sobre a sua igreja, ele está num contexto ali dos seus discípulos, mas também está inserido num contexto de um império que de alguma forma, foi capturado também por uma cultura, né? A cultura helenista que vinha anterior aos romanos, que de alguma forma estabelece toda até a maneira de falar, de se comunicar ali naquele contexto. O que quer dizer, o que Jesus quis dizer e o que significa a palavra igreja? Bom, César e meus amigos, você tem absoluta razão quando toca na questão do mundo chamado greco-romano dos dias de Jesus, porque estamos falando aí da confluência de duas culturas muito fortes. A cultura romana, a cultura do império que dominava o mundo conhecido nos dias de Jesus, mas também uma cultura subliminar, que é a cultura grega. Embora o Império Grego tivesse sido já suplantado belicamente, mas sabe-se até, a história confirma isso, que a cultura grega, a cultura helenista, ela pervadiu e permaneceu influenciando o mundo mesmo depois que o Império Grego caiu. Então, por isso nós temos palavras e terminologias da língua grega que até hoje, né, recheiam os vocabulários de todas as línguas do mundo praticamente. Bem, a palavra que aparece na nossa Bíblia como igreja, da tradução para o português, é a palavra eclesia no grego. Tanto a palavra quanto a instituição não são novas nos dias de Jesus. Quando Jesus disse, no texto que você aludiu aí, edificarei a minha igreja, eu acredito que não houve nenhuma surpresa nos seus ouvintes ao ouvirem a palavra eclesia. Porque eclesia já era uma palavra conhecida no mundo de Jesus. Porque os gregos, já no tempo clássico, falando aí de 500 a.C., já fundaram, né, são os inauguradores da democracia, e havia uma prática na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, uma prática democrática de resolver os assuntos da polis, especialmente Atenas, em eclesia, em assembleia. Essa seria, talvez, uma definição mais comum da palavra eclesia, uma assembleia. Assembleia dos que foram chamados para fora da sua atividade rotineira. Ek é um prefixo que pressupõe retirada, não é? Saída, para fora dos seus afazeres. Como é que isso acontecia, se você me permite rapidamente ilustrar isso aqui? Ora, quando a Assembleia precisava se reunir no Monte Nix, em Atenas, eu estive lá bem próximo, em algumas viagens que fiz à Grécia, no Monte Nix a Assembleia se reunia quando os cidadãos gregos saíam das suas atividades corriqueiras, comércio, indústria, labor qualquer, e os cidadãos livres subiam o Monte Nix, a Assembleia dos que saíam da sua rotina diária para resolver os assuntos da cidade. Mas havia uma convocação preliminar. Disse que escravos saíam pelos mercados, pela ágora, com cordas enormes, pulverizadas, né? ou com uma espécie de coloral avermelhado, um pó, e eles iam tocando nas pessoas na ágora. E quem fosse tocado pela corda, quem tivesse a mancha vermelha, deveria se sentir convocado para ir, desculpe a redundância, ir para fora do que estivesse fazendo para subir o monte, para priorizar os assuntos da cidade. Jesus se apropriou dessa terminologia e ele fala que agora é a sua vez. Quer dizer, a eclesia não era nova, o que é novo aí é o pronome. Eu edificarei a minha. Agora chegou a vez de Jesus construir a sua assembleia dos chamados para fora. Para fora de onde? Para fora da velha vida, da vida de pecado. E até uma coincidência aí, se é que é coincidência, entre o avermelhado do coloral grego
com o sangue de Jesus, porque é quando Jesus nos cola com o seu sangue, nos atinge com o seu sangue, que nós somos convocados para sair da nossa velha vida e nos reunirmos em assembleia, em eclesia, em uma nova família dos que foram chamados por Jesus para cuidar dos negócios do Pai. Desculpa aí a minha longa elucubração, mas seria mais ou menos nesse sentido que Jesus se apropria, assim, de um termo que não é desconhecido pelos seus ouvintes. Mas agora ele é robustecido pelo seu novo significado em Cristo. Que bom, Sérgio. Nós precisamos exatamente isso. Tentar trazer para as pessoas, e para nós também, todos nós aqui estamos aprendendo uns com os outros, e trazer para as pessoas exatamente esta ideia, né, que vai para além de simplesmente um aspecto religioso. E é muito bacana ver essa conversa e essa questão da corda manchada de vermelho que vai tocando nas pessoas e atraindo essas pessoas. Embora lá em Atenas as pessoas deveriam subir a montanha para estar em reunião, hoje na cidade partida do Rio de Janeiro, de onde eu falo, boa parte da população, grande parte da população, mora na montanha e tem que, para alguma coisa, descer da montanha para fazer as coisas, né? As coisas vão mudando com o tempo e o empobrecimento da nossa cidade, da nossa civilização aqui brasileira, acabou levando as pessoas para morar na montanha. Então, elas não precisam se reunir efetivamente numa montanha extra. Bem, Silfarney, pensando nessa forma que o Sérgio abordou aí, falando da Igreja de Jesus, que é uma convocação do próprio para pessoas que foram tocadas por ele, existe hoje um universo de igrejas, né? Vamos pensar assim, né? Universo de igrejas. Eu vou fazer uma pergunta bem facilzinha para o Silfarney agora. Existe igreja certa e igreja errada nesse contexto? Pergunta fácil, ainda bem que foi fácil a pergunta, né? Mas, assim, vamos lá. Primeiro, entender, como o Sérgio antecipou aí, César, a questão do conceito da eclesia, né? As pessoas são chamadas para fora, o que, de fato, é essa igreja, qual a responsabilidade que ela tem. Eu penso que quando Cristo usou essa expressão eclesia, que, como o Sérgio disse muito bem, era um termo, né, muito comum naquela época, não era algo novo, e a ideia era muito clara na mente dos discípulos, de que um grupo de pessoas era chamado para fora da cidade para tratar das questões da cidade. Então, ele deixa claro desde o início que a igreja está para a cidade, para servir a cidade. E aí, o que seria uma igreja certa e uma igreja errada? Eu penso que sim, que a igreja certa e errada quando a percepção do que é a igreja está equivocada. Sempre que eu falo de igreja, eu lembro de uma frase que talvez em alguns dos nossos programas até já tenha citado aqui, de um pastor norte-americano que, infelizmente, eu tive o prazer de conhecê-lo, mas li alguns textos dele, chamado Richard Rivelson. Acho que a pronúncia é essa. Meu português, meu inglês cearense aqui, meu cearês, Richard Rivelson, ele dizia o seguinte, que a igreja começou com um grupo de pessoas centradas no Cristo, chegou a Roma, tornou-se uma religião, chegou à Europa, tornou-se uma cultura, chegou à América do Norte, tornou-se um negócio. Eu ampliaria, chegou ao Brasil, tornou-se entretenimento. Então, parece que o conceito do que era para ser igreja foi se perdendo no momento que não entendíamos a proposta inicial do Cristo, que era clara, repito, para os seus apóstolos, que a igreja era um grupo de pessoas que estava ali para servir a cidade. Então, há um conceito que se fala de igreja, o que seria certo ou errada, quando se pensa na igreja na relação com a cidade. Isso era muito comum na época apostólica, que a gente vê, porque as igrejas eram identificadas com os nomes da cidade. A igreja está em Éfeso, a igreja está em Esmirna, a igreja que está em Tiatira. Então, eram as igrejas da cidade. Havia um compromisso naquela cidade. Só que a gente pode ter uma igreja que está na cidade, está ali por estar, está ali porque está ali. Podia estar em outro lugar. E como hoje é uma linguagem muito de mercado, que muitas vezes parece com uma franchise, com uma franquia, o cara abre uma igreja que ele abre, como se abre uma farmácia, uma padaria, naquela cidade, naquele bairro. Se o resultado não é bom, ele fecha, abre em outro lugar, vai para outro lugar. Então, essa igreja não tem compromisso com a cidade. A igreja, às vezes, ela não está na cidade, mas ela é a igreja da cidade, com a ideia de pertencimento. Ela pertence à cidade. É mais ou menos o que houve com Laodiceia, que adotou todo o modelo de Laodiceia para a sua igreja. Então, a igreja, sendo a igreja da cidade, a cidade a controla, a domina, a influencia, ao invés de ela influenciar a cidade. Tem até a igreja que é a igreja contra a cidade. Elas se levantam contra as festas públicas, contra o folclore da cidade, tudo é ruim, tudo é mal, tira toda a força de autoridade que havia na cidade e traz para a igreja como estrutura, o que aconteceu muito com a igreja católica, né, que passava um século construindo uma catedral e toda a força de trabalho da cidade era
era convergida para a estrutura de um prédio quando a igreja não cumpria a sua missão. Então, a igreja certa, na minha percepção, pelo menos, começa entendendo o seu conceito de eclesia é uma igreja para a cidade, ela está ali para servir a cidade. Quando a gente perde esse conceito, César, meus amigos, a impressão que eu tenho é que a gente começa a querer se servir da cidade. Então, uma das formas que eu entendo, que eu percebo a igreja de forma equivocada, ela pode até ser bem-sucedida, ela pode até ser competente, ela pode até estar dando resultado na sua proposta inicial, mas se perde, quando ela perde o princípio do que é essa igreja, que é a eclesia, que é um grupo de pessoas que entende o compromisso, agora não por uma mancha causada pelo coloral vermelho, mas pelo sangue do Cristo, e que são extraídas das suas atividades para pensar o que fazer pela cidade. Se cada igreja local entender o seu compromisso para a cidade, eu penso que ela comece a aproximar do que é essa igreja. Lógico que essa discussão aqui é longa, há outros, no próprio texto que o César leu para nós, que é o texto onde a primeira vez Cristo cita a palavra eclesia, a gente vai ter muitas perspectivas do que é os fundamentos dessa igreja. Mas eu queria iniciar pensando que a igreja correta, na minha humilde opinião, é aquela igreja que está a serviço da cidade, não se servindo da cidade, nem está contrária à cidade, se não completando com a cidade, mas servindo a cidade. E a igreja errada, na minha percepção, é aquela igreja que, como instituição, procura se servir da cidade, tirando o melhor que ela tem e não devolvendo nada, de fato, para a cidade. Muito bem, Silfarne. Eu acho que já trouxe muita luz para nós, como o Sérgio também já havia trazido muita luz. Vamos ouvir agora o nosso amigo Valmir Delgado, mas em cima de uma questão, Valmir, que para mim também é interessante, anterior à definição e aquilo que Jesus disse. A discussão que havia era em torno da identidade. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Essa conversa começou por aí e ela foi esbarrando nas percepções da sociedade, das pessoas que estão ali, que conhecem Jesus e que de alguma forma ouvem as histórias dele, percebem as histórias dele e vão dizendo vários nomes de personagens interessantes da história bíblica, até que Pedro, segundo Jesus por revelação, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse contexto, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto já gerou tantas dificuldades interpretativas e muitas pessoas acham que Jesus, então, edifica a sua igreja sobre Pedro. Mas seria a conversa anterior, a conversa sobre a identidade do Cristo, a identidade de Jesus, a pedra fundamental da igreja que ele chama de sua? Sim, Cristo, sem sombra de dúvida, embora você disse aí, César, que existem interpretações e até certo ponto nós podemos respeitar a liberdade das pessoas interpretarem, mas, no entanto, nós não temos necessariamente que concordar com todas as interpretações ou com todas as perspectivas ou visões que a pessoa tem acerca de um texto, até mesmo porque nós sabemos que a hermenêutica de uma pessoa ou de uma determinada segmento da sociedade pode ser influenciada, inclusive, por outros movimentos ou pensamentos filosóficos, né? Mas sim, Cristo, ele é, né, a rocha, não é Pedro. A nossa interpretação é a interpretação que segue a base histórica do protestantismo, em que Jesus, ele é a rocha onde a igreja é edificada. Ele é a rocha. Agora, tem pessoas que, como o próprio Silfarne disse, têm uma perspectiva e uma visão diferente acerca da igreja, e isso vai comprometer, inclusive, a própria identidade da igreja. Porque quando a pessoa não consegue entender exatamente o que é a igreja, ela corre o risco de se afastar desse movimento que o Sérgio falou, de sair de fora e vir para a igreja, e ele pode começar a fazer um movimento contrário, um movimento antagônico, onde ele começa a sair da igreja e ir para fora. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época aí da pós-modernidade, ou, segundo alguns filósofos, a pós-modernidade, a época líquida. E uma das marcas dessa época é justamente não digo a falência das instituições, mas o descrédito das instituições, né? A pós-modernidade vem trazendo como uma marca uma tendência natural das pessoas desacreditarem das instituições. Por isso que a gente está vendo de forma tão
tão forte na nossa sociedade, algumas instituições como a própria família, como em alguns lugares o próprio governo, as autoridades, e não fica fora disso a própria igreja. Por quê? Porque a pessoa, na visão de identidade da igreja, tem muitos que estão vendo a igreja apenas como uma instituição. Claro que a igreja ela tem essa parte institucional, mas ela é muito mais do que uma instituição, ela é o corpo de Cristo. Porém, quando a pessoa olha para a igreja apenas dentro da influência do pós-modernismo, como que sendo apenas uma questão de instituição, ela corre o risco de cair num descrédito para com essa pessoa. Porque a pós-modernidade, ela pregoa uma necessidade muito maior das pessoas seguirem pessoas do que seguirem instituições. Por um lado, isso até poderia ser visto até de uma forma benéfica para nós, já que nós também não queremos que as pessoas fiquem seguindo a igreja como instituição, mas que siga a igreja como corpo de Cristo, na verdade, que siga Cristo. Então, por exemplo, hoje a chamada igreja virtual, que mais para frente a gente vai abordar sobre isso, uma das marcas dessa igreja é justamente querer seguir pessoas. E muitas das vezes essas pessoas não são nem pessoas, são perfis, ou são pessoas fakes, pessoas produzidas, são personagens que estão sendo colocados numa tela, e muitas das vezes as pessoas estão correndo através de uma busca de uma igreja virtual, onde o dogma principal e a marca principal não é nem se é online ou se é presencial, mas é a identidade de quem você está seguindo. Então, sim, nós seguimos e nós cremos em igreja sendo edificada por Jesus, essa pessoa, Jesus, que o Silfarne abordou muito bem, esse Jesus que veio, Filho de Deus, como você leu no texto, que morreu por nós na cruz, e é sobre ele que é edificada essa igreja. Essa é a identidade de igreja que eu acredito. Sérgio, numa segunda abordagem mais importante, e aqui eu queria abrir para todo mundo poder comentar também, claro, esperando o tempo, só por conta daquilo que a gente está fazendo aqui, mas fiquem à vontade para discutir essa segunda etapa de conversas. Muito foi dito aí sobre a igreja como um corpo, como um organismo plural, como um ajuntamento de pessoas. Hoje nós vivemos um tempo de muito individualismo. E dentro dessa realidade, dessa forma de pensar, e de pessoas correndo atrás de satisfação pessoal, é possível ser igreja de maneira individual? Eu sou a igreja? Ou quando alguém diz que é a igreja, ele está equivocado no ambiente do que igreja só pode ser aquilo que somos nós e nunca aquilo que sou eu? Você não sei se entendeu bem aquilo que eu estou dizendo, mas nesse tempo de propagação e de um ambiente onde o individualismo ganha tanta força no meio de uma sociedade que se diz plural, eu posso ser igreja ou só nós podemos ser igreja? Bom, César, a sua pergunta me faz pensar imediatamente na colocação do próprio apóstolo Paulo, quando ele aborda questões relacionadas à igreja, 1 Coríntios 12, 27, ele declara, vós sois, ou vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E cada pessoa, individualmente, é membro desse corpo. Então, me parece aqui que a resposta para a sua pergunta, se uma pessoa individualmente pode se declarar a igreja, é uma pergunta que ela é extremamente importante, porque na resposta de Paulo, parece que uma resposta para essa pergunta seria sim e não, porque Paulo começa com uma terminologia plural. Vocês são, pronome é plural, o corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Então, o que nós somos, se você for pensar assim, individualmente, não seria incorreto alguém dizer eu sou a igreja. Como o meu dedo, individualmente, se ele tivesse a capacidade de falar e dissesse eu sou o corpo do Sérgio Elias, não estaria mentindo. Mas ele só precisaria entender, continuando com essa proposta, né, imaginativa, que ele só é corpo se ele estiver funcionando em conexão com o restante do corpo. A minha orelha é corpo, mas ela é corpo enquanto estiver conectada ao restante do meu arcabouço. Fora do meu corpo, ela é um membro, e que em questão de minutos vai entrar em estado de decomposição. Desconectado do corpo,
o membro não é corpo, ele é um membro fadado ao apodrecimento. Ele só é corpo, ele só pode usar essa alusão a si mesmo, você pode se auto-intitular corpo, se estiver devidamente conectado. Ou seja, e Paulo parece trabalhar isso muito bem, né? Vocês são, no plural, o corpo, individualmente são membros do corpo. Então, uma pessoa não estaria errada de dizer eu sou o corpo de Cristo, se ele estiver mantendo, como dizem os americanos por aqui, né? In the back of his hand, né? Mantendo na sua memória, na sua mente, o fato de que ele só é corpo em conexão. Por exemplo, nós 4 aqui, nós estamos conectados em Cristo. Eu só faço sentido como igreja conectada a vocês e aos nossos irmãos e irmãs pelo mundo afora e ao longo da história, que a nuvem é muito grande, a nuvem de testemunhas. Mas se eu me desconectar de vocês, se eu me desconectar do Cristo que me une a vocês, eu deixo de ser igreja. E eu vou entrar em estado de decomposição espiritual, moral, emocional ao longo do tempo. Eu não sei se eu respondi, mas não é incorreto dizer que uma pessoa é corpo, mas ela só é corpo se ela estiver conectada ao restante do arcabouço. Por exemplo, se eu disser assim, eu vou seguir a Cristo do meu jeito, eu vou me desigrejar porque eu também sou igreja. Ora, isso é uma falácia, uma incongruência. Eu não posso ser igreja desigrejado. Eu só posso ser igreja conectada ao restante do corpo. Perfeito, Sérgio. Acho que isso responde muito às questões que nós estamos tocando. Bem, nós estamos vivendo esse tempo ainda de pandemia e, por conta disso, a igreja acabou usando metodologias, tecnologias, para tentar, de alguma forma, atender, disponibilizar a mensagem, conectar as pessoas de alguma forma. Só que, diante disso, desse quadro que nós estamos vendo, algumas pessoas acabaram por gostar desse ambiente de ficar em casa e escolher as coisas que vão assistir na internet, sem tanta ligação de verdade, apenas consumindo as mensagens, os produtos que estão sendo disponibilizados, e por aí vamos. Bem, Silfarney, diante disso que eu estou dizendo, que o Sérgio já disse, o fato de sermos igreja quando estamos ligados no corpo, o que você diria da importância deste organismo, desta igreja de Jesus? Qual a importância real desse encontro que parece que muitas vezes vai caindo em desuso, esse encontro congregacional que as pessoas geralmente fazem e, na realidade do mundo como um todo, geralmente aos domingos foi estabelecido como o dia da igreja se encontrar, aqueles que foram chamados para fora desse contexto das suas vidas anteriores, se reúnem, congregam em lugares. E aí a gente não vai supervalorizar um lugar ou outro, mas o encontro em si. Qual é o valor desse encontro, seja semanal, seja quando for possível, tendo em vista algumas igrejas, principalmente no mundo perseguido, no mundo onde elas são inviabilizadas pela questão política, religiosa, as pessoas não podem se encontrar. Qual é o valor disso? E depois o Valmir pode complementar dizendo e qual é a realidade também, Valmir, de desprezar este encontro congregacional. Então, César, eu penso que a gente está vendo um tempo bem complexo, né? A gente já falou algumas vezes em encontros nossos do conceito do Bauman, né? Do mundo líquido, né? Quando ele denuncia essa possibilidade que um dia o mundo se ressentiria de toda a estrutura, e o que está acontecendo, e também de fugirmos de tudo que é proposta ou possibilidade de um tema fechado ou absoluto. E por conta disso, a gente está vendo um tempo onde as instituições estão sendo muito colocadas à prova. Família, governo, Estado e também igreja. E aí muita gente começou um discurso antirreligioso. A gente sabe que o conceito da religiosidade, primeiro, o pensamento religioso é humano. O ser humano ele é religioso. O conceito de cultura vem de culto, então as culturas são formadas em torno de cultos. Então a questão cultica do encontro
ela é importante, mas durante muito tempo ela teve apenas uma perspectiva religiosa. Então, por exemplo, em Jerusalém, quando Jesus vem, a religião da época era pujante, as pessoas estavam fazendo sacrifício no templo, mas embaixo das barbas dos sacerdotes estava toda a corrupção, toda a parafernália equivocada, como na parábola que Jesus faz com aquela figueira, que ele condena porque tem folhas e não tem frutos. Então, diante dessa perspectiva, principalmente na segunda metade do século passado, ali, 1970, 1980 em diante, veio uma grande enxurrada de pregadores e teólogos batendo pesado na religião. O que é verdade, os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos. Em contrapartida, Tiago diz que há uma religião que é pura e verdadeira e que agrada ao Senhor, né? Aquela que cuida dos órfãos e das viúvas e não se contamina com esse mundo. Então, devido a essa questão muito maniqueísta do que é certo e errado, do que é bom e do que é mal, a religião passou a ser tratada como um grande inimigo e começou-se uma pregação antirreligiosa. E parece, meus amigos, que criaram a religiosidade da não religiosidade. Então, agora tudo é religiosidade. Ele chega no templo, se a pessoa se ajoelha, ele é religioso. Se ele canta o hino mais tradicional, do inário, ele é religioso. Se ele fica em pé para ler a Bíblia, é religioso. Se vai à Santa Ceia, é religioso. O termo Santa Ceia passou a ser religioso. Então, tudo ficou muito pesado de religiosidade. E eu penso, com toda a honestidade, meus queridos amigos que estão nos assistindo, que há um perigo muito grande nisso aí. Puxando o que o Sérgio falou no início, a expressão eu sou igreja só faz sentido, assim como eu sou corpo, quando o membro fala, estando conectado ao corpo. É fato que um dedo arrancado do corpo, em pouco tempo estará se deteriorando e não fará sentido nenhum ser chamado de corpo, como um membro da igreja afastado. Então é importante nos encontrarmos, sim. Acho que é uma importância relacional. O próprio Cristo falou, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Fomos criados por um Pai relacional, que é Pai, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e por ser relacional, criou seres relacionais. Então, eu quero enfatizar a importância desse encontro. Não pelo prédio, como você disse muito bem, César, não é um lugar, você embaixo de uma árvore, dentro de um trem, num barraco, numa catedral, isso é o que menos importa. Até eu gosto sempre de pensar, rapidamente para fechar minha fala aqui, quando já no século XII, né, Francisco de Assis teve aquele sentimento que Deus mandou que ele restaurasse a igreja, e ele acabou indo fazer uma obra de restauração no templo lá na cidade de Assis, na Itália, quando talvez Deus estivesse já falando para ele sobre a reforma de fato da igreja. Então, é lógico que o prédio em si não é o prédio que de fato santifica, mas é o encontro. Então, acho que é uma bênção no encontro, é importante que haja um encontro, nós não podemos menosprezar esse encontro, porque há um poder na própria relação, né? No encontro das pessoas em torno do Cristo, em torno da mesa. Então, veja bem, meus amados irmãos, ir ao domingo ao culto não é religiosidade, é compromisso de família. A família se encontra em torno da mesa para repartir o pão. Tem um amigo nosso que é o pastor Outros, que fala sempre uma expressão muito interessante. Domingo não deveria ser o culto de celebração da semana, deveria ser a celebração do culto da semana. Eu cultuo a semana inteira e vou domingo celebrar com os meus irmãos. Eu penso que essa é a importância do encontro da igreja. Bom, César, continuando aí no que você falou, não resta dúvida de que a internet ela trouxe muitas coisas boas para toda a sociedade, né? Hoje a gente admite que é impossível vivermos fora da internet na nossa vida cotidiana, e isso com certeza abrange também a questão da igreja. Eu me lembro que no passado, embora eu não vivesse esse passado dessa forma, mas eu sei que era assim, a forma de chamar os seus membros para um culto, ou até para uma missa na época, era o sino da Igreja Católica, que ficava no alto de uma torre e que tocava para avisar os fiéis que estavam na hora de chegar, que também era uma forma de comunicar, às vezes, algumas situações emergenciais na comunidade. Hoje, um sino desse talvez caracterizaria até uma inflação na lei de silêncio em alguns lugares no mundo. Depois começou-se os alto-falantes nas torres das igrejas também, pregando as missas ou pregando os cultos, né? Hoje nós temos a internet, que tem uma série de facilidades, uma coisa, não temos como negar. No meu ver, a internet ela não sofreu a dicotomia do sagrado e do profano que outros elementos sofreram na transição na igreja, como, por exemplo, a própria música. Houve uma época em que, por influência da sociedade, algumas igrejas não aceitavam determinados tipos de instrumentos, como bateria, como guitarra elétrica, porque eram coisas associadas com o secular, com o mundo, com o profano, assim como também não aceitavam, e até hoje alguns não aceitam, alguns estilos de músicas na igreja. A internet não sofreu essa dicotomia tão forte como a TV, por exemplo, que foi proibida por muitas denominações. E por que isso? Porque quando a internet chegou dentro do âmbito da igreja, nós já estávamos acostumados com ela dentro do âmbito da nossa vida do dia a dia, no celular,
nas mensagens, nos e-mails, e mandar um vídeo, mandar uma foto. Isso se agravou principalmente no contexto, conforme você disse agora, da pandemia, porque a igreja sentiu essa necessidade de usar a internet, que já estava sendo usado, mas sentiu a necessidade de usar como uma ferramenta mais forte. Existem muitos benefícios, mas existem também algumas coisas que eu acredito que a internet, o culto virtual, o culto online, nunca vai conseguir atender com a igreja. O primeiro deles, eu acredito que é a questão do pertencimento. Por mais que a pessoa possa se sentir como uma pessoa que se pertence a uma comunidade, a um grupo, mas o pertencimento a nível virtual, a nível da internet, não é a mesma coisa de quando você tem um pertencimento a nível presencial, né? Outra coisa que eu acredito é que a gente tem que respeitar, claro, as gerações, porque para nós que somos aí já dinossauros da nossa era aí, o virtual, o virtual parece que não é real. Mas os nossos filhos, o virtual para eles é real, é algo concreto, é algo que não é... Ou seja, o virtual já passou a ser real para a nova geração, né? E o que pode acontecer? Um dos perigos que pode acontecer é o que eu chamaria de a transferência do vício. Da mesma forma como a pessoa acostuma e se torna um vício, uma religiosidade, ir para o templo, ela pode facilmente transferir isso para um culto online e continuar viciada na religiosidade de um culto online. Mas o que a igreja perde, principalmente, que eu vejo, é essa questão de se encontrar como sendo uma disciplina espiritual. Para mim, encontrar na igreja é uma disciplina espiritual onde a gente vai se afiando um ao outro, onde a gente vai se edificando mutuamente um ao outro, onde vai fortalecendo o senso de pertencimento e sem, claro, dizer em coisas que são impossíveis se fazer, embora eu acredite que já tenha gente até por aí fazendo. Por exemplo, como é que você faz uma libertação? Como é que você faz uma expulsão de demônios? É através da internet. Você manda um aplicativo, você fala, olha, mandei o aplicativo que sai demônio em nome de Jesus, e aí o demônio lá do outro lado vai ter um aplicativo também, vai dizer, eu aceito ou eu não aceito? Como é que vai ser isso? Então, tem coisas que é impossível a internet realmente substituir na igreja presencial. Mas temos que tomar cuidado para não ficar caindo no risco que a igreja caiu durante muito tempo de demonizar coisas que simplesmente são novas, porque o ser humano tem essa tendência de ficar com medo, de rejeitar e até de se assustar com as coisas novas. Bem, nós vamos partir para os finalmente agora, né, em virtude do tempo, do horário. Mas, Sérgio, tente responder a uma questão muito fácil, muito simples, como todas as outras que eu abordei aqui. Sérgio, a igreja pode usar a internet, mas ela pode acabar também se perdendo em ser uma igreja somente virtual? Usar a tecnologia a favor da expansão da mensagem ou simplesmente estar na internet e negar a realidade da presença? Como o escritor aos Hebreus disse, não deixem de congregar, principalmente quando se aproxima o dia. E nesse congregar, o conceito de estimular ao outro, de encorajar o outro para esse negócio. A gente pode encorajar à distância só? A gente pode usar a internet para essa ferramenta? E será isso somente o necessário? Ou alguma coisa mística nesse encontro da igreja congregacional? Bom, eu sei que o nosso tempo já está bastante avançado e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, embora a pergunta seja, como todas que você fez aqui, pertinente e extremamente importante. Mas eu queria só voltar um pouquinho. O Silfarne mencionou anteriormente o Zygmunt Baum, que foi um sociólogo, filósofo, né, que morreu em 2017, não tem muito tempo, polonês e britânico. E ele é muito conhecido pelo conceito do mundo líquido. Quando se fala em Bauman, se pensa em mundo líquido. Mas há um outro conceito em Bauman que não é tão conhecido assim, que é, a meu juízo, extremamente importante também, que é o conceito de interregnum, significando que, na percepção de Bauman, toda vez que alguma coisa nova, extremamente nova, acontece na sociedade, há um momento natural de estranhamento, de desorientação. As pessoas não sabem direito como lidar. E tecnologias têm muito a ver com isso, né? Toda vez que uma tecnologia surge, a humanidade, né, em geral, né,
ela leva tempo para entender e se apropriar, e ela erra, e ela exagera, usa mal, até que ela chega a um ponto em que ela é o interregno de Bauman, né? As coisas finalmente parece que vão sendo utilizadas com mais propriedade. Valmir citou a televisão, eu me lembro que no meu tempo de novo convertido, um crente que tivesse uma televisão em casa, se fosse membro de uma denominação mais rigorosa, ele estava danado, estava em danação, né? Condenado a uma punição, uma exclusão e até o fogo do inferno, né? Mas é o interregno de Bauman, né? Com o tempo, os crentes foram aprendendo a lidar com isso, né? Falou em tecnologia, nos tempos de Paulo, a tecnologia mais sofisticada era escrever as cartas com a sua tabuletinha, com uma cerazinha na placa de madeira, e ele pegava aquela tabuleta e ia escrevendo. Era a tecnologia sofisticadíssima de Paulo. Talvez até um profeta mais antigo, um apóstolo mais conservador, estranhasse esse método de Paulo de escrever conceitos bíblicos em tabuleta. Talvez fosse a internet de Paulo na época. Então, César, tentando finalizar aqui a minha intervenção, a gente vai aprender a lidar com a internet. A gente está ainda estranhando, a gente está muito empolgado com essa ferramenta tecnológica extraordinária. Tem gente se perdendo, tem gente se perdendo até a concepção de chamado. Tem hoje igrejas que acham que devem migrar integralmente para o universo virtual. E não vai demorar muito, a gente vai, com o interregno, com o passar do tempo, descobrir nada substitui o encontro, César. A gente pode usar a internet como instrumento de alcance. Paulo usaria, penso eu, nos nossos dias, mas não a trocaria jamais pelo encontro face a face, pelo abraço, pelo beijo, pelo aperto de mão, que inclusive hoje a gente está sentindo tanta falta, né? Esses tempos de distanciamento. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos pensar no interregno de Bauman, não vamos nos avorar a cancelar reuniões presenciais definitivamente. Nada substitui o encontro. A eclesia é encontro corpo a corpo, no corpo. Amém, Sérgio. Então, pode também se despedir aí, as suas últimas considerações, ou abordando o tema, ou também só cumprimentando aquelas pessoas que estão assistindo. Bom, eu quero apenas agradecer a vocês, meus queridos Valmir, César e Silfarne, por sempre enriquecerem a minha vida, a comunhão com vocês, a graça de Deus em vocês, eu respeito muito. Obrigado por me fazerem crescer no corpo. E eu quero encorajar os nossos amigos que jamais abram mão do corpo, tá bom? Se você adora a Deus num templo sofisticado, na cidade grande, ou numa igrejinha pequena no interior, ou debaixo de uma árvore no coração da África, nada substitui o encontro da eclesia. E aí, Silfarne, últimas palavras, considerações finais. Mais uma vez, que privilégio estar com esses amigos preciosos aqui, com vocês que nos assistem também. Quero, assim como o Sérgio, reforçar que valorizemos a igreja. Há problemas na igreja, sem dúvida alguma, mas ela é a noiva do Cristo. Jesus não tem plano B. Então, nós podemos até criticar a instituição, mas cuidado ao ferir a igreja, porque ela é a noiva do Cristo. Vamos amar a igreja. É um dom precioso que temos nessa terra. Valmir? Sim, só concluindo aí, só uma sugestão, não despreze os pequenos encontros. A igreja começou com pequenos encontros com Jesus, com 2, com 3, com 4 pessoas. Há um poder muito grande na reunião presencial. E não se esqueça da necessidade de pertencimento. Isso é do ser humano. Não fomos feitos para estar sós, para estar na solidão. Fomos feitos por um Deus trino que, na sua própria essência, nos ensina a necessidade da família, a necessidade de estarmos juntos uns com os outros. Bem, queridos, foi uma alegria e privilégio poder ter essa conversa que é tão complexa e, ao mesmo tempo, fala de uma questão simples, o fato de sermos igreja, a igreja de Jesus. É complexo porque, na verdade, nós vamos tentando ajustar aquilo que, de fato, Deus instituiu a partir das nossas vontades e desejos. Uma sociedade hedonista, por certo, procurará uma igreja que corresponda ao estabelecimento do prazer na sua própria vida, na sua própria caminhada. Mas fomos, pelo que ouvimos aqui hoje, fomos estimulados a, inclusive, abrir mão de certas
certas questões de prazer pessoal para estarmos juntos. Com uma alegria, um prazer muito grande estar com você. Como eu já disse no início, se inscreva no nosso canal, faça o comentário, curta aí o vídeo se você gostou. Se você puder, convide pessoas e compartilhe. Deus abençoe a vocês. Um abraço forte, em nome de Jesus, a todos.